E aí, galera, chega mais terça-feira, 31 de janeiro, vem comigo que tem muito esporte pra você. O Corinthians comemora a volta do Paulinho, Rogério Ceni e os problemas na lateral direita. Vamos falar do novo avião do Palmeiras. E no Santos, será que o Lucas Lima vai voltar? E hoje você vai conhecer a história do Heitor, de 10 anos, uma ferinha no futevôlei. E como você sabe, se quiser participar do nosso programa, é muito fácil. É só mandar mensagem no WhatsApp, o 18 991 437891. Caião, boa tarde. E aí, Rodolfo, tudo bem? Boa tarde. Só para dar uma adiantada pro pessoal de casa, esse VT do futevôlei aí tem surpresas, hein? Cenas chocantes. Bem legal, boa tarde para todo mundo aí. Vamos que vamos, mais uma semana aí. Muita coisa acontecendo, janela de transferências europeia fechando hoje. Algumas atualizações que a gente vai fazer pro pessoal de casa também. E vamos que vamos. Ó, o Corinthians joga só no domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E até lá a equipe tem a semana toda livre para treinar em um clima de comemoração. E não só pela vitória no clássico contra o São Paulo no último domingo, que deu mais confiança à equipe, mas principalmente pela volta do Paulinho. Olha aqui, ó. O jogador de 34 anos vive uma nova fase na carreira. Recuperado da lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, Paulinho voltou a jogar pelo Corinthians depois de quase 9 meses parado. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o São Paulo no último domingo, em que o Corinthians venceu por 2-1. E antes desse momento, muita coisa passou pela cabeça do jogador, que chegou a ter dúvida se poderia voltar a jogar. Nas 2 primeiras semanas, que eu machuco e fico 2 semanas em casa e pensando, né? Conversei um pouco com o Maziotti, mas o Maziotti ainda não estava aqui. Eu falei, porra, vou parar porque eu acho que deu. Eu não sei se eu vou voltar bem, o Paulinho de antes e tal, enfim. E depois você vai acalmando, né? Com a família, minha esposa, meus filhos. Pô, calma, não é assim. Tinha que acontecer, aconteceu, agora você tem que ser forte para recuperar, mas esse início é complicado. O meio-campista do Corinthians rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no dia 1º de maio do ano passado, em um jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A recuperação foi feita com muita cautela. A gente conseguiu até antecipar algumas coisas em função do quadro dele. Ele vinha respondendo muito bem ao tratamento, a todos os testes e tudo mais. Existe um protocolo que você realmente precisa respeitar as fases, porém ele vinha muito positivo em tudo que a gente fazia, fisicamente, psicologicamente também. E, bom, graças a Deus, esse finalzinho agora a gente já fez uma nova bateria de avaliações, ele respondeu muito bem a todas elas, superou as expectativas. Foi um trabalho intenso para que o jogador pudesse, enfim, voltar. E agora, 100% recuperado. Primeiro, agradecer a Deus, né, por me dar saúde, me dar um trabalho. Agradecer aos torcedores corintianos que, ao longo desses 8 meses praticamente, sempre mandando mensagem de apoio, acompanhando alguns treinos meus aí, eu agradeço. A palavra que eu sempre vou carregar é a gratidão. Recuperado já 100% da lesão, agora é realmente trabalhar para melhorar a condição física e entrar em ritmo de jogo. Exato. É uma peça importante para o Corinthians. Muito importante, Rodolfo. E dá dó, né? Quando o jogador, assim, já caminhando para fim de carreira, que é o caso do Paulinho, depois de ter feito o que fez com a camisa do Corinthians, especialmente, né? Vale lembrar que foi campeão da Libertadores e do Mundial com aquele time titular em 2012, jogando muito, inclusive. Quando rompimento de ligamento é bem complicado, mas se recuperou bem e agora volta. Não deu para ver muita coisa no domingo, que ele entrou no momento que o Corinthians estava mais recuado, né? Não estava jogando tanto para cima, estava segurando mais a vantagem que tinha construído no primeiro tempo, mas eu acho que agora ele tendo uma sequência, pode ser que ele consiga realmente voltar a entregar o que o Corinthians precisa. E assim, apesar de ser uma notícia ruim, a lesão do Michael pode, querendo ou não, facilitar um pouco o fato de que o Paulinho ganhe mais minutos em campo como volante, jogando ali com o Fausto Vera, né? Vamos ver como que o treinador, o Fernando Lázaro, vai armar o time, mas acho que o Paulinho deve ganhar uma sequência agora. Porque ele precisa ter esse momento para ele, só que é um jogador de 34 anos já, com uma lesão séria.
Você acredita que ele vai voltar naquela condição que ele tinha? Antigamente é difícil porque assim, ele estava no auge. Isso, não tem como. Mas dá aquele pouco de receio, não, né? Eu acho que ele pode ajudar. Assim, de repente, numa campanha em que o Corinthians dispute 3, 4 campeonatos, que você precisa de elenco, você precisa revezar ali muitas vezes jogadores, com certeza. Agora, mesmo nível não tem como, né? O Paulinho, assim, para quem não lembra, o Paulinho jogou com o Messi no Barcelona. Assim, foi titular do Barcelona. Não tem como ele chegar nesse nível pela idade, acho que é normal. Mas acho que ele agrega tecnicamente e também pela experiência, né, Rodolfo? De ser um cara rodado, um cara que jogou na Europa há muito tempo, que eu acho que pode trazer essa experiência para o Corinthians para ajudar também o próprio Fernando Lázaro, que está começando um trabalho como treinador. Show de bola. Ó, o Corinthians ele tem 10 pontos, ele é o líder, né, do grupo dele, e no domingo vai enfrentar o Botafogo na Neoquímica às 6h30 da noite. O Palmeiras joga amanhã pelo Paulistão em Mirassol contra o time da casa em busca da liderança do grupo D. Essa partida vai fechar a 5ª rodada do campeonato. E no Verdão a pauta reforços ainda está na mesa. Mas a vitória contra o Flamengo na Supercopa do Brasil deixou o clima mais leve, com menos pressão. Bom para a diretoria que segue monitorando o mercado, só que com calma. A diretoria do Palmeiras não descarta contratar reforços só após o Paulistão. Até lá, a ideia é trabalhar com as peças que tem dentro do elenco. Sem pressa, o Palmeiras pretende negociar com mais prudência e conseguir pechinchar nomes indicados por Abel Ferreira. A prioridade do Verdão é contratar um volante para a vaga de Danilo. Matheus Henrique, que está no Sassuolo da Itália, chegou a ser cogitado, mas o jogador deve ficar no futebol europeu. A prioridade do Palmeiras tem sido uma posição para ocupar o lugar do Danilo, que é o volante. O Gabriel Menino tem entrado e tem feito bem o papel. Tem feito bem o papel e o Veiga também voltou de lesão, então tem suprido ali a falta que fazia no ano passado, quando o Scarpa foi muito bem na temporada, né, Rodolfo? Então, assim, os 11 iniciais do Palmeiras são muito bons, não tem muito o que falar. Eu acho que só essa questão do segundo volante mesmo, que é uma posição que eu acho que as opções que o Palmeiras tem hoje, que o Abel está utilizando, ainda não estão no mesmo nível do próprio elenco. O menino está muito bem nesse momento, mas ainda não dá para a gente dizer que ele vai ter essa constância, que ele vai ser aquele jogador consistente que se imagina. Eu não sei, eu acho que o Palmeiras ainda assim deve ao mercado, deve trazer. O próprio Abel tem falado isso abertamente agora, né? Ele estava quieto, mas ele resolveu falar, resolveu externar. Então, é fato que o Palmeiras deve ao mercado e deve trazer algum nome que realmente chegue, que seja algum nome forte, né, Rodolfo? O Palmeiras deve investir em 1 ou 2 jogadores no máximo, mas deve ser gente boa, ser gente com passagem por Europa, por seleção brasileira, enfim, deve ser nome bem forte. Vamos ver o que acontece nos próximos dias aí. E enquanto os reforços não chegam no Palmeiras, o time ostenta uma outra aquisição. A presidente do clube, a Leila Pereira, anunciou, sabe o quê? A compra de um avião. É igual esse modelo que está aparecendo aí na tela, ó, é um E190 da Embraer, tem 114 lugares e faz viagens para fora do país. Leila Pereira registrou a aeronave em nome de uma das suas empresas. O avião deve estar disponível daqui a mais ou menos 3 meses. Legal, né? Uma aquisição bem bacana, né? Muito bacana e muito importante, Rodolfo. Primeiro clube do Brasil a ter um avião próprio. Eu acho que a longo prazo isso aí faz muita diferença, porque o tanto que se gasta e o tanto que se perde de tempo com deslocamento para viagem em times de futebol, de aeroporto para aeroporto, eu acho que é um investimento que é muito lucrativo. Vale lembrar, Grêmio Internacional lá em Porto Alegre, eles tinham cogitado comprar um avião conjunto recentemente, justamente para evitar todo o gasto que é feito, e parece que não vingou essa proposta, não foi para frente. Um avião desse aí, um aluguel de um avião desse aí é R$75 mil por hora. Então você coloca ali a longo prazo economiza muito, né? Mas o valor de mercado dele ali está em torno de R$300 milhões. Então o Palmeiras, apesar de não ter divulgado o valor que pagou, né, a própria Leila, mas deve ter pagado aí muito dinheiro. Mas eu acho que a longo prazo é muito bom investimento. Isso vai facilitar até mesmo na logística do time, né? Porque, por exemplo, você não vai depender muito das companhias aéreas. Você vai conseguir fazer o seu próprio horário. Quer dizer, isso pode facilitar até o planejamento da equipe. Exato. A autonomia desse avião é de 4.500 quilômetros. Então, assim, dá para viajar, pelo menos na América do Sul aqui, sem problema nenhum. E de repente, até viagens até mais longas, né? Então,
muito bom investimento, acho que é uma visão diferente de clube de futebol, vale como case para outras equipes também se inspirarem para ter a própria aeronave, porque hoje em dia o Brasil é continental, né, Rodolfo? Então só para falar em viagem nacional... No próprio Campeonato Brasileiro. Exatamente, um dia joga em Fortaleza contra o Ceará, outro dia tem que jogar no Sul contra o Grêmio, enfim, você vai rodando o continente realmente, então muito bom. Isso acaba desgastando os jogadores, porque você tem que chegar no aeroporto, tem que esperar, tem que ficar horas, isso acaba desgastando um pouquinho. Exato, exatamente. Não, muita visão da diretoria. Assim, a gente critica sempre aqui, fala, né? A Leila, estão pegando o pé da Leila, mas acho que essa visão que ela teve, ela e toda a comissão estão de parabéns, foi muito boa. Falar um pouquinho agora do São Paulo, porque depois de perder para o Corinthians, o clássico no fim de semana, o time se prepara para o jogo de domingo contra o Santo André, que vai ser fora de casa. E o Rogério Ceni continuou com problemas na lateral direita. Na lateral direita, com Igor Vinícius e o Rafinha machucados, Orejuela está sendo utilizado. Mas o colombiano não está agradando, saiu inclusive vaiado do último jogo. Só que o Rogério Ceni falou um pouco sobre esse momento do colombiano. Vamos ver aqui. Ó. Torcedor, eu entendo. O torcedor, às vezes, ser incompreensível ou tomar a decisão de vaiar dentro do jogo. É sempre mais difícil para um atleta jogar com vaias, né? Mas vai aí da parte psicológica, da parte mental dele, de se concentrar, porque ele tem que jogar. Nós jogamos jogos seguidos, agora nós temos uma semana, não volta nenhum dos laterais, nem o Moreira, nem o Igor, nem o Rafinha, não voltam essa semana, então ele vai ter sequência de jogos, ele tem que ajudar, é o atleta do clube, e nós temos que tentar dar, ele tem que ter força mental, e nós temos que ajudá-lo a que ele complete os jogos, a que ele faça jogos, a que ele dê uma assistência, a que ele produza algo para que inventa esse sentimento do torcedor, as vaias do torcedor. Porque no jogo de domingo, né, Caio, ele acabou sendo substituído pelo Caio Paulista, que teve que jogar improvisado na lateral direita, sendo que a função dele é no ataque, e na lateral esquerda. Ou seja, acabou sacrificando um pouquinho o time. Sacrificou, e vale lembrar, né, que ele é quarta opção, né, na lateral direita do São Paulo. Então, assim, o São Paulo, para mim, titular é o Igor Vinícius, eu acho que sem dúvida nenhuma. Às vezes o Ceni utiliza o Rafinha por ser um cara que defende um pouco melhor, mas acho que o Igor Vinícius tem mais potencial, até que o Rafinha já está em fim de carreira. E o Orejuela, ele é quarta opção, né? Ainda tem o Moreira antes. Assim, é fraco. É jogador, assim, para ser titular de São Paulo, não é. É um jogador tecnicamente fraco, abaixo, mas que é a opção que o Rogério Ceni tem hoje. Então tem que aproveitar, né? Tem que utilizá-lo, fazer com que ele ganhe confiança. Eu acho que é importante também a questão da confiança, né, Rodolfo? Quando você vê que você não tem muita opção ali de crescer dentro do clube, de ter oportunidade, no momento que você tem, você precisa de confiança para poder mostrar seu futebol. Agora, tecnicamente, não tem como negar. O Orejuela é fraco, acho que dentro das opções do elenco, ele é o mais fraco dos laterais e não imagino ele tendo futuro, brilhando com as camisas do São Paulo. Acho que o São Paulo tem potencial para ter jogador melhor na posição. Ali nas imagens apareceu o Orejuela junto com o Cafu. Será que a torcida de São Paulo teve saudade? Aí dá saudade, né? O Cafu jogava demais, tanto na frente quanto atrás, corria o jogo todo, ia e voltava, assim, muita assistência, muita qualidade, jogava muito. Capitão do Penta, né? Capitão do Penta. Vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no SBT Esporte e na volta tem um velho conhecido da torcida do Santos que pode estar voltando para a Vila. Lucas Lima, será? É um instante só. De volta com SBT Esporte e o Santos pode ter de novo um velho conhecido da torcida, Lucas Lima. O jogador está sem clube e livre no mercado desde que deixou Fortaleza no fim do ano passado. A ideia da diretoria do Santos é fazer um contrato de produtividade para evitar riscos financeiros. A informação sobre o interesse do Santos no Lucas Lima foi revelada pelo jornalista Ademir Quintino. Na primeira passagem pelo Santos, ele foi campeão paulista em 2015 e 2016. Em 2017, trocou o time da Vila pelo Palmeiras e se tornou rival do Santos. A gente vê a foto da imagem dele lá no começo, quando ele foi contratado a primeira vez pelo Santos, ainda bem magrinho, depois com outras passagens já pelo Palmeiras. Caio, Lucas Lima voltar para o Santos, por essa eu não esperava.
Surpreendente, né? E assim, ele, depois que ele saiu do Fortaleza, ele estava treinando na Portuguesa Santista, né? No estádio da Portuguesa Santista, tá sem clube ainda nesse momento, mas é um jogador que quando jogou no Santos, com a camisa do Santos, ele jogou muita bola, jogou demais, não tem o que falar. Ele era maestro do time do Santos mesmo. Depois foi para o Palmeiras, não conseguiu jogar o que se esperava. No próprio Fortaleza, no próprio Fortaleza, chegou até bem, assim, no primeiro ano foi bem, mas depois caiu muito de rendimento. Assim, eu acho que a garantia é a produtividade. Coloca uma produtividade, faz um contrato de 6 meses para ver o que dá. Não acho que é errado. Vê o que dá. Vai que dá certo. Vai vir de graça mesmo. Mas, devido ao retrospecto, o Lucas Lima só jogou muita bola, que eu lembro, no comecinho do Palmeiras. Lá em 2015, 16, no Santos e no comecinho do tempo dele no Palmeiras. Depois, cara, não rendeu mais. E o clima com a torcida? Porque quando ele estava no Santos, ele provocava muito a torcida palmeirense. Aí depois ele foi pro Palmeiras, teve que mudar o discurso, começou a provocar a torcida do Santos. E aí tá naquela coisa, tem torcedor que quer a volta, tem torcedor que não quer. Mas no atual elenco do Santos, eu acho que não tem muito o que querer, não. Tem que apostar realmente. E assim, eu acho que é o momento, esse exato momento de protesto da torcida do Santos, de cobrança, é um momento que pode trazer problema para ele, porque a torcida já está impaciente com o momento. Se ele chegar e não render com o que se espera, pode ser que sobre para ele, inclusive. Então, assim, há um risco, mas assim, é o que a gente fala, né? Ele já está sem clube mesmo, ele não tem nada a perder. Eu, se fosse ele, aceitaria sem problema. O Santos é um clube gigantesco, não tem nem o que falar. Tem que ir para cima, quem sabe não rende. Pelo Santos, ele fez 203 jogos e marcou 19 gols. Poucos gols, né, Caio? Poucos gols, era mais maestro, né? Mais assistente. E você vai conhecer agora a história do Heitor. Se prepare para essa reportagem que eu estou até com medo no final dela, viu? É um menino de apenas 10 anos de Araçatuba, craque de futevôlei e que um esporte que está expandindo aí por toda a região e atraindo cada vez mais competidores. Então se prepare, você vai conhecer a história do Heitor e no final tem imagens aterrorizantes. Vamos ver aqui. O futevôlei, esporte que nasceu nas praias, está ficando cada vez mais urbano. São muitos os praticantes. Repare nesse menino de apenas 10 anos. Ele é um personagem interessantíssimo dessa reportagem. Mas calma, já já eu falo sobre ele. O futevôlei tem atraído muitos praticantes. O Tato é um dos pioneiros da modalidade em Araçatuba. Ele morava em Santos, jogava na praia, mas quando se mudou para cá em 1986, começou a praticar por aqui. Cheguei aqui, era mais futebol, né? Que o interior, o futebol é muito forte, tanto minicampo quanto campo grande, salão e tal. E não tinha nenhuma quadra de areia aqui, nem esporte de areia, né? Aí foi que eu senti mesmo que eu devia armar um pessoal para a gente poder armar uma quadra de areia para poder jogar o futevôlei. As mulheres também estão adeptas ao futevôlei, um esporte familiar. A Priscila e a Ana são mãe e filha. A Charlene e a Beatriz também. A gente sempre acompanhava, meu marido, meu filho, né? Eles jogam também, né? Treinam, jogam, campeonato, tudo. Então a gente foi acompanhando. Então com isso a gente foi pegando gosto e o pessoal também acabou incentivando a gente a começar a treinar. Eu me encontrei. Né? Então, assim, foi muito prazeroso. Eu gostei muito, é uma coisa assim, tipo, eu amei, sabe quando amor à primeira vista? Então, aí é isso. Agora sim, a gente vai falar do Heitor. Ele começou a jogar futevôlei aos 9 anos. Hoje, com 10, impressiona pelo talento. E mesmo tão novinho e recente no esporte, já participou de vários torneios e coleciona conquistas. Ah, os torneios foram com adultos, viu? Meu pai sempre me quis colocar no futebol. Daí quando eu comecei a jogar futebol, eu não gostei muito. Daí a gente parou. Daí como eu te falei, a gente começou a fazer academia. Daí meu irmão começou a vir aqui e eu comecei a jogar. E aí rapidinho você aprendeu ou foi difícil de aprender essas técnicas? Foi bem difícil, eu demorei uns 5 meses para aprender. Ele começou a brincar aqui na areia e eu comecei a ver o moleque, dar uns tapinhas na bola e tal. Eu falei, moço, esse moleque aí eu acho que vai virar aqui no futevôlei. E comecei a treinar ele, comecei a dar um treininho pra ele, né, no pezinho, cabeça e tal, pá, e o moleque foi crescendo. O moleque começou com 9 anos, hoje ele tem 10
E é um dos moleques mais fortes da nossa região aqui, né? Da idade dele, ele pode pôr ele para jogar no iniciante, no intermediário, qualquer categoria ele chega. O futevôlei também serve para melhorar o condicionamento físico e socializar com os parças. Aquela resenha também faz parte do esporte. Isso aqui, ó, toda terça-feira aqui com o pessoal, isso aqui não tem preço, cara. A amizade que você faz no futevôlei é totalmente diferente, cara. Não, isso aqui é legal, né, cara? Porque a gente trabalha o dia a dia e aí chega o final de semana, o meio da semana, rever os camaradas, bater um papo, resenhar, tomar uma cerveja, entendeu? Interagir com a galera, as pessoas novas que nunca brincou e aí chega aqui até nós vai e consegue integrar o pessoal junto com nós e aí por diante nós vamos fazer novas amizades, que é o mais importante, né, cara? O Fernando, que é de Araçatuba, além de jogar, também é árbitro de futevôlei e apita os principais torneios do país. Eu tô no meio dos maiores atletas, a experiência é assim, se eu for explicar aqui eu não consigo, porque você via atletas que de longe, que você se espelhava, você era fã. Hoje eu consigo bater uma bola com eles, brincar com eles nos eventos que eu vou. Eu tô apitando ali, para mim não é um trabalho. É como a gente fala sempre, né? Você ganhar para fazer o que você ama, você é um agraciado por Deus mesmo. Agora prepare-se, porque antes de terminar essa reportagem, eu preciso fazer um alerta para as cenas que vão vir a seguir. Elas são aterrorizantes. Nossa, Rodolfo, você não fez isso, não. Eu não vou comentar nada disso daí, não. Não vou falar nada. Sei foi uma armação. Tiraram os piores jogados pra fazer isso daí. Parece que é fácil, mas é difícil. É difícil Sem demais. contar, parecia que eu tava de pijama jogando. Exatamente. Não, bom demais, cara. Muito legal. E é difícil, cara. Parece que é fácil, mas é complicado. Principalmente com o peito, né? Você erguer a bola com o peito, a cabeçada. Mas a realidade é que a gente só fez uma encenação, né, cara? A gente sabe jogar, é só pra poder dar um pouco mais de audiência, de ibope. Mas brincadeiras à parte, o futebol realmente tem expandido muito. A gente brinca assim de vez em quando lá com o pessoal, vale muito a pena. O Heitorzinho, muito talento, realmente tem muito futuro dentro do esporte. E é isso, né, cara? Legal, não, é um esporte que é gostoso, cara. Ele não é muito físico, né? Você não tem muito choque, ele é mais técnico. Então é na areia que amortece bastante, você consegue trabalhar todos os membros do corpo. Além de você também ter que desenvolver tua técnica, eu acho que é muito legal mesmo. E deveria ter mais adeptos. Eu acho que está crescendo, mas a tendência é crescer ainda mais aqui na região, né, Rodolfo? É isso. Gente, antes de terminar, eu quero agradecer por essa temporada na apresentação aqui do esporte. Foi incrível. Amanhã o nosso capitão Mário Bros está de volta das férias, mandando ver aqui. Valeu pela parceria aí de casa e valeu, Caio, pela parceria. Obrigado, cara. Aqui no estúdio. Valeu, gente. Ótima tarde. Valeu, até amanhã.